Noite, já estamos ao vivo aqui. Travessia da menopausa, sim, a gente continua nesse percurso, continua nessa travessia e claro que sempre contando com várias vozes, né? Eu nunca estive sozinha e nunca foi a intenção estar sozinha, por isso que mais uma vez eu conto com colegas da área da saúde, de outras áreas, para compor a fala aqui comigo sobre a travessia da menopausa. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou estar com a Paloma Araújo. Paloma Araújo é técnica em estética, é maratonista, é atleta, é estudante de psicanálise e vai estar aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre a questão desses corpos, do que o corpo é vivido, das histórias, da subjetividade, mas também trazendo um recorte interessante que é sobre a performance. E aí, como não falar com uma atleta em tempos, né, de climatério e menopausa, quanto à questão da performance e do desempenho. Então já vou chamar ela aqui para compor a fala comigo. Cadê Paloma? Agradecer quem está chegando aqui no canal, quem está chegando agora, quem vai ver a live agora ao vivo, quem vai ver essa live depois, que eu vou estar, essa live vai ficar salva no meu perfil, também vai ficar salva no perfil da Paloma. A Paloma já está chegando aqui, já convidei, ela já entra. Opa, deixa eu ver se agora entra, vamos olhar. Acho que ela está vindo por um outro lugar. Então, boa noite para quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre a questão, tirar só o olhar da menopausa, né, do climatério. Olá, boa noite para quem está chegando. E falar não só dessa questão, né, do climatério, mas falar... Oi, Paloma, já estou te convidando aqui. É só você aceitar e entrar. Olha o convite que eu te mandei um convite. E... Oi, Aê, agora sim, agora sim. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Paloma. boa noite. Ai, que bom que deu certo de você estar aqui. Então, apresentando Paloma Araújo, técnica em estética, excelente técnica, excelente, gente, super recomendo. Tive a honra de conhecê-la num espaço muito bacana da Renata, que já esteve aqui comigo, esteve com a gente aqui, a fisioterapeuta. Paloma é técnica em estética, é estudante de psicanálise, é maratonista, é atleta e olha que tudo falar com uma atleta em tempos, né, de climatério e menopausa. Muito boa noite, Paloma, agradecida Boa por estar noite, Gi. aqui. Gi, você tá me ouvindo? Eu estou sim. É que eu tô ouvindo uma voz por trás, peraí. É, dá uma É, olhadinha. Vê se de repente não ficou o outro habilitado, o outro convite, sabe? peraí. Aí você sai de lá e entra. Oi, aí, entra. Ó, deixa eu convidar ela aqui de novo. Oi, gente, quem tá chegando no canal, Ingrid, boa noite, Alberto, boa noite, Flávia, boa noite. Os nomes, eu só sei o sobrenome de Giacomelli, boa noite. Leila, boa noite. Flávia, quem está chegando aqui, obrigada por estar aqui com a gente. Aí, Tá chegou. me Agora ouvindo sim. agora? E agora, deu certo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, que maravilha. Então, te agradecer, Paloma, por estar aqui. Obrigada, de verdade, viu? Eu que agradeço as meninas que estão aí, a minha nora, a minha professora Flávia, a minha amiga Leila. São Ah, pessoas que conhecidas. bacana! O pessoal chegou aqui, maravilha. É, Falávamos um pouquinho nos bastidores que a nossa ideia é que essa live que ultrapasse as outras barreiras e que chegue em todos os lugares, né? A gente está tentando, tá? Se não for por aqui, vai ser no boca a boca, né, Paloma? isso mesmo. Então tá, Paloma, e agora pensando, né?
Eu venho falando desde junho sobre a questão do climatério e da menopausa, dessa travessia, dessa invisibilidade, desse silenciamento. E assim, não tinha como não falar com você, não tinha como não ouvir o que você tem para nos dizer, compartilhar as informações que você teve, as não informações que você teve, as que hoje você tem, as custas do que você conseguiu. Mas fiquei pensando aqui, qual que é a primeira mudança no corpo que você percebeu, que te chamou a atenção, tanto seu quanto das outras mulheres que você tem interação, que você encontra, que é atendida por você também, né? Ah, uma das primeiras mudanças foi os calorões, né? Eu acho que todo mundo, a maioria passa por isso, né? Esse calor exacerbado, essa transpiração noturna, né? Que molha lençol, pijama, você tem que trocar. No meu caso, eu tenho que trocar umas 3 vezes na noite, ainda não mudou muito isso. Mas o calorão, ele traz uma agonia, né? Não é um calor normal que a gente está, aquele dia de calores normal. Não, ele é quente, ele esquenta daqui para cima. E aí você começa a transpirar, a mão pinga, ou então a blusa que você acabou de tomar banho e colocou limpa, tá molhando, né? Aí você vai passando esses constrangimentos, né? Ou aqueles dias muito frio, muito, muito, muito frio, todo mundo com aquele casacão, não sei o quê, e você põe ele, daqui a pouco, menos de 5 minutos, você tira ele. Aí todo mundo começa a te olhar, tipo assim, que doida, né? As pessoas não sabem o que você tá sentindo. E aí começa todo mundo a te olhar e falar, você não tá com frio? Tem gente que pergunta até, assim, eu já passei por esse episódio, não tá com frio? Eu falei, não, morrendo de calor, de regata. Você muda até a forma como você se veste, porque antigamente você usava a blusinha de gola, até aqui assim, manga. Você já pensa 2 vezes antes de colocar essa roupa, que talvez vai transpirar bastante. Da Ah, mesma forma que ele vem, ele vai embora. curioso isso, né? Essa questão dos fogachos, desses calorões aí que a gente vai sentindo, né? E curioso que isso ficou muito marcado com a questão da menopausa, né? Então, quando você falava dessa questão do climatério, e os calorões, né? E ficava É, por esse lugar, né? De calorões. Eu fiquei pensando aqui, como que as mulheres demoram tanto, Paloma, para reconhecer essas mudanças no corpo, como que ela vai se relacionando com tudo isso, né? Você está falando dos calorões, mas e as outras coisas que vão sentindo? Como que esse processo, né? Como que se deu? Fiquei curiosa agora, como que se deu esse processo com você também? ai, eu não percebia, talvez já devia estar entrando e não percebia, mas aconteceu o episódio foi assim. Em 2020 veio a pandemia, eu fui morar na casa da minha mãe e da minha tia. E lá ela mora no ABC Paulista, Ribeirão Pires. Lá é muito frio mesmo. Se aqui tá aqui essa noite mais ou menos fresca, lá já tá mais gelado. E aí eu dormi, eu fui morar pra lá, e aí quando era noite eu ia deitar, eu acordava de madrugada, 1 hora, meia-noite, ou 3 horas da manhã, aí você fala, nossa, eu tô molhada. Parecia como se eu tivesse corrido, feito meus treinos. Aí eu falei, que estranho. Aí lençol, fronha, tudo molhado e pijama. E aí, no meu caso, não sei as outras pessoas, eu cheguei a trocar, ainda troca 2, 3 vezes o pijama, o lençol, a fronha, tudo isso acontece. Então, foi assim que eu comecei a perceber. Só que eu não sabia por que eu falava assim, será que é por causa do tempo da menstruação? Porque eu ainda menstruo, né? Aí eu falei assim, deve ser a menstruação, né? Eu associei alguma coisa com mioma, assim, leiga de tudo. Aí quando foi 2021, o que que aconteceu? Já estavam liberando para a gente poder sair de casa. E eu peguei, fui e passei do médico, no ginecologista do posto de saúde lá perto da casa da minha mãe. E aí eu relatei esses incômodos para ele. Aí ele disse que eu já tinha entrado no climatério precoce. Aí eu tomei um susto assim, fiquei, como assim? Aí ele falou assim: você vai ter que procurar um médico, porque eu sou médico de plantão, você vai procurar um médico, o ginecologista daqui do posto, para começar a tratar. Aí foi onde eu comecei a ir atrás para procurar tratar. Só que depende muito de uma unidade para outra.
A médica que me tratou, começou a me tratar, ela me deu só um anticoncepcional e não me deu mais nada, e ela falou que eu era atleta e não precisava de mais nada. Assim. Aí eu fiquei com aquilo intrigado. Aí, com o tempo, eu ainda sentindo esses sintomas, essas coisas, esse desconforto, vários sinais que eu também não desconhecia, que eu comecei a conhecer, como quando eu agora fui por atrás, né, para ver o que era. E aí, uma vez eu passei na Santa Casa, que eu estava tratando de uma fratura por estresse na canela, depois das 2 meia maratona que eu tinha feito. E aí falei com a medicina esportiva de lá, que eu estava com dores nas articulações, que eu sentia muito calor, que eu tinha passado no posto, levei a receita, a médica só tinha me passado um anticoncepcional e mais nada. Aí falaram, suspende isso, a gente vai providenciar um ginecologista aqui na Santa Casa, esportivo mesmo. Só que isso levou quase 2 anos, aparecer esse ginecologista. E aí falava que eu tinha que esperar. E nisso tudo muito acontecendo, tudo desregulado, tudo de cabeça para baixo. E aí, quando consegui tratar, eles vieram com estrogel, um outro comprimido para tomar como se fosse o progesterona, só que deu alguns efeitos de rebote muito forte, que aí aumentou meu sangramento descomunalmente, abaixou a minha ferritina, e aí eu tive que procurar outro médico particular. Aí eu fui investir nisso. Chegou no médico particular, ele mandou parar todas essas coisas também, porque eu não parava de sangrar, já fazia mais de um ano. E aí ele passou testosterona. Aí eu falei assim, aí fui perguntar para ele como é que se usava essas coisas. Como eu comentei com você, Dizane, o médico foi sarcástico, fez brincadeiras, falou que eu perguntei para ele quais eram os efeitos colaterais do testosterona. Ele disse para mim que eu só ia ficar falando um pouco grosso e quando eu abrisse a minha maca, porque ele sabia que eu era esteticista, eu ia falar para o paciente, deita aqui, assim. Aí eu fui perguntar para ele aonde é que eu podia passar o gel manipulado, né? O testosterona manipulado. Ele falou, ele falou assim, por que a preocupação? Eu falei assim, porque eu tenho um animalzinho. E eu li e vi uma reportagem de um outro médico conceituado que estava informando para a gente tomar cuidado ao passar o gel na barriga, ou no interno de coxa, ou na mão, alguma coisa, para pegar o animal ou criança, porque transmitia esse hormônio e poderia fazer mal para eles. Hum. Aí ele, não, o mínimo ele só vai latir mais grosso, assim. Então, aí você deixa desse médico e vai em busca de outros. E assim é onde eu estou. Eu estou no sexto médico, tentando fazer uma nova reposição, mas para amenizar os sintomas. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi sozinha, nessas experiências de reposição, que a reposição ela não vai ficar 100% no seu corpo, como o nosso hormônio verdadeiro. Ela vai ficar mais ou menos parecido, você vai desencadear ainda os sintomas, mas vai trazer um pouco de equilíbrio, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi a começar a me conformar, porque eu achava que tinha que ser 100%. Aí eu lendo, assistindo, conheci você, também fui procurando algumas coisas no seu Instagram, um médico que eu acompanho também, outro médico novo que apareceu. Aí eu fui vendo, aí eu falei, é assim que funciona, vai amenizar nisso, mas vai ainda existir algumas coisas, que é a névoa mental, lidar com o esquecimento, você vai procurar que nem hoje eu fui procurar um telefone na lista do WhatsApp e eu sabia o rosto da pessoa, mas eu não sabia escrever o nome dela, né? É, cognitiva, né? Isso. É. Eu tá indo trabalhar, se eu não ligar o Waze, um dia eu estava indo para Guaianazes e atender uma paciente, quando eu passei pela Parada 15, que é um bairro um pouco mais para frente, nisso eu esqueci, deu um apagão. Só me vi com a mão no volante, indo para onde? Aí eu olhei no Waze e eu vi que eu estava indo para Guaianazes, atender uma paciente. Eu não lembrava onde é que eu ia. Foi assim, coisa de questão de instantes, né? Então, são coisas que você começa a se observar, as dores, o cansaço, a fadiga. Tem dia que você fala assim, nossa, estou preguiçosa. O que acontece? E aí você vai vendo essa mudança e vivendo com ela. Você vai trazendo, nossa, alguns episódios bem fortes, né, Paloma?
desde dos efeitos dos fogachos, de como lida com esses fogachos, né? Eu já tive episódios aqui compartilhando que eu tive que descer de um transporte coletivo porque eu não estava aguentando de calor, né? E é um calor, assim, a gente é tomada por um calor que não é um calorzinho de um ventinho, de uma água gelada. É algo muito profundo, gente. Assim, mulheres e pessoas que têm útero, que estão aqui no canal com a gente, que vão ver essa live depois. Entra aqui depois, conta pra mim, conta pra Paloma, como que é, né? A Paloma tá contando um pouquinho da experiência dela e bem intensa, né? De ter que trocar roupa de cama, né? Pijama, tudo. Eu tô falando de descer de transporte coletivo, mas conta aqui pra gente, que vocês que estão aqui acompanhando agora ao vivo, como que se dá esses calorões? Olha, já tem uma interação aqui. Já vivi isso, saí de casa para um lugar e quando me dei conta, não sabia para onde estava indo. Olha, gente, e aí eu fico pensando, sabe o que, Paloma? Como que é a gente lidar com tudo isso, né? Assim, é um calor que a gente não sabe de onde vem, é um Uhum. esquecimento que a gente não sabe de onde vem, é a irritabilidade, a ansiedade e Ah, outras coisas mais que você vai contar aqui, eu não vou falando, eu vou deixar você falar, mas como que a gente vai lidando com tudo isso sem entender o que que é e ninguém contando, né? E ninguém contando. E quando você busca apoio, você ainda ouve piadinhas, né, jargões aí sobre o uso da testosterona, o uso do estradiol, enfim. Mas me fala, como que se deu tudo isso, Paloma? Como que você foi descobrindo que era, olha, climatério, tô sentindo tudo isso? Vai me contando aqui. Conta pra eu fui gente. descobrindo porque a gente vai conversando com amigas. Eu faço atividade física no clube escola, lá eu danço, jazz, balé, pilates, né? E aí as amigas com mais idade do que eu, 60, 62, elas falaram assim, eu falando para elas e explicando como é que eu me sentia. Elas percebiam minha oscilação de humor, porque eu sou uma pessoa muito sorridente, de abraçar, e tem dias que eu chegava calada, não queria falar com ninguém. Aí eu contava para elas que tava, os sintomas que eu estava sentindo, elas foram falando para mim. Isso aí é só o começo, você não viu nada, mas é isso aí mesmo. Vai procurar um médico, não sei o quê. E aí, nisso, eu comecei a ler. Eu sou curiosa, comecei a ler. No Instagram, hoje, tem alguns médicos que explicam mais sobre isso. E aí vai falando muitos sintomas. Eu tenho um aplicativo que eu tenho, chama Raquel Menopausa. E ela avisa, mostra os sintomas. Você tem uma troca ali dentro com outras pessoas também. É tudo assim, é tudo um trabalhinho de formiguinha. Eu fui juntando, porque eu não aceitava isso. Eu falava assim, não, eu não posso ser assim. Porque começou a afetar na minha parte esportiva, na parte que eu gosto de, o que eu mais amo fazer, correr. Aí eu vi, tinha dias que eu falava para uma conhecida assim, estranho. Hoje eu não tô bem, eu tô estranha, não tô rendendo. Já cheguei a falar isso nos treinos, assim. Aí ela pensa assim, o que será? Eu falei, nem eu sei. Aí foi indo. Então, essas coisas que aconteceu na Santa Casa, deles mandarem depois eu procurar psiquiatra por causa da depressão, da ansiedade. Aí eu peguei e falei que eu não ia procurar, que eu ia ver outros meios. Aí eu lembrei que quando eu comecei, quando eu comecei sentir esses sintomas, eu trabalhava num lugar que eu era parceira com o pessoal de acupuntura. E eu lembro que eu fui lá para tratar da minha canelite, da minha fratura por estresse, que de canelite virou fratura por estresse. O que aconteceu? Lá eles trataram da minha fratura por estresse, eu consegui voltar a correr, mas eu falava desses sintomas. E aí a dona de lá e o marido dela, eles começaram a me ajudar com as agulhinhas. Então, é uma questão muito importante que eu falo aqui para todos. A acupuntura, ela não é um remédio que você vai tomar e vai fazer um efeito do jeito que você está buscando, o imediatismo. Mas se for uma constância, uma vez pelo menos por semana, vai te ajudar muito. Quem tiver acesso, eu sei que no SUS hoje também tem, porque tem uma tia minha que Sim, faz isso, e ela sim, disse que me ajudou bastante, ajuda até na fibromialgia dela. verdade.
É procurar esses recursos naturais para ajudar nessa situação, porque ajuda a acalmar a ansiedade, a depressão, as dores, as dores nas articulações. Então, eu fui buscando por esses caminhos para chegar até onde hoje eu tenho essa consciência de como eu já sei que tudo isso acontece. Mas o começo é assustador, porque tem muita transformação, né? Que a gente não está esperando, desconhece. Mãe nunca falou isso, nem tia, nem nada. Eu lembro que a minha tia tinha essas coisas da menopausa. Eu só via ela nervosa, querendo matar todo mundo. Só voltava ela pegar uma flecha e sair soltando flecha dentro de casa na pandemia. E a gente fala assim, nossa, ela estava bem, daqui a pouco ela já mudou de humor. E aí eu não entendi, eu batia de frente, né? Aí eu falava assim, só que hoje eu passando por isso, eu já estava passando, então eu bati, a gente se chocava, duas mulheres, só que ela não pode fazer exposição, tá? Tem outros problemas, não pode. Mas aí eu não tinha ainda esse conhecimento, esse acesso a isso. O que aconteceu? Eu peguei e fui indo atrás de cada coisa. Instagram, livro, informações. Essa parte que você faz é fundamental para todas as mulheres saberem. Eu faço questão que as que estão aqui tentam espalhar isso para as demais, nos seus grupos, porque a gente toma uma consciência, não vai curar a gente, mas a gente vai tomar uma consciência e saber lidar com isso, né? Nossa, verdade, nossa. Obrigada, Paloma, viu? É isso mesmo, gente. Olha quem tá chegando, Priscila. Sim, gente, a live vai ficar salva no meu perfil, no da Paloma também, mas acompanhe quem pode, fica aqui com a gente. Que bom que você trouxe um ponto importantíssimo. Sim, a acupuntura, né, auricular também fazem parte das PICs, que eles chamam de PICs, que Isso. é práticas integrativas complementares e está disponível no SUS. Gente, os grupos, né? O SUS ele atende com muitos grupos, né? Vários coletivos ali de 10, 15 pessoas. Então, quem tem essa oportunidade, que é atendido pelo médico da estratégia da saúde da família, busca apoio no SUS, porque você tem a possibilidade de lidar com algumas coisas que você tem sentido através não de medicamentos, mas através de práticas milenares, como a acupuntura, como a auricular, como a questão do tai chi também, que é uma, como a arte terapia também, entre outras coisas. E aí, nossa, ótimo você ter tocado nesse assunto, Paloma, né? Porque a gente não pode, a gente fala, né? A gente fala de um lugar privilegiado, eu no meu celular, você no seu, os pacientes chegam no meu consultório, chegam no seu consultório também para você atender, você vai a domicílio também atender esse paciente, mas aí a ideia é que a gente, né, o serviço de utilidade pública que chegue também em outros lugares, que chegue nas periferias, eu sou da periferia, então que chegue também na periferia, que chegue em todos os lugares para as mulheres e pessoas que têm útero também se informar disso, né? Você trouxe até um depoimento, você não precisa falar o nome da pessoa, mas compartilha aqui. Quanto tempo que a pessoa já está sem o ciclo menstrual e que não se deu conta que ela está na menopausa? Ela tá há 5 anos. Quando ela disse para mim ontem isso, eu peguei e fiquei assim, eu falei pra ela, você tá na menopausa. Porque eu fui falar da perimenopausa para ela, dos meus calorões. Aí eu não sei que assunto foi, eu tava voltando da corrida e entrei no condomínio. E aí eu me deparei com essa pessoa, e aí ela falou, aí me falou assim, menina, tem esses calores, é uma agonia. Ela foi me descrevendo. O calor, o fogacho causa essa agonia, que é um calor diferente do calor normalmente. E aí ela disse assim, quando eu achei que estava tudo bem, eu falei assim, então vai ao médico, procura o médico. Aí ela falou assim, e você não sabe, tem 5 anos que eu não menstruo mais. Aí eu fiz assim, você tá na menopausa, é melhor você procurar o médico o mais rápido possível, eu falei assim para ela. Você cuida da sua saúde, porque aí envolve várias questões, né, Sim, que é sim. a parte óssea, que nem eu faço exercício, atividade física, mas no começo de janeiro, na minha densitometria óssea foi detectada que eu tô com uma pequena osteoporose. A médica só não me deu a medicação porque ela falou que, como eu já estava fazendo musculação, então ela falou que isso vai se tratar com a musculação e agora no final, no começo do ano que vem, eu voltaria a fazer o exame para ver se está tudo certo. Porque ela deu uma leve, ela falou assim que não tá a fundo, mas deu.
Então, tipo assim, aí eu lembrei dela, na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, ela deve estar perdendo massa óssea, tá Sim, precisando, né, de muitas questões, porque hoje a atividade física, ela não é só beleza, né? Ela vai tratar da sua longevidade. Você vai vir para você viver mais tempo, nós mulheres principalmente, que passamos várias questões, né? Emocionais, física, mental, o nosso trabalho, os estudos que a gente quer alcançar, quando a gente se propõe a estudar, quando a gente se propõe a fazer uma atividade física também, há várias, no percurso, há vários desafios. Então, isso é importante. Então, quando ela falou isso para mim, eu fiquei preocupada, que até agora, nos dias de hoje, mesmo com tanta informação, ela é mais uma que desconhece esse assunto. Ela só falou uma queixa. Ela e uma outra vizinha minha que mora na rua falou uma queixa. é. E aí eu acho que eu fico pensando numa pergunta, né, Paloma? A cultura do jovem, né? A cultura de uma jovialidade, de que ninguém envelhece, de que ninguém vai ter algumas questões, né? E o quanto essa invisibilidade, acho que já tem uma questão de gênero que a gente precisa falar aqui, né? Não vou deixar passar despercebido. Tem uma questão de gênero que a gente precisa defender, né? E não é militarismo, né? Não é militarismo, não é ser militante. Opa, arruma a frase aqui, não é ser militante, ou já sendo militante, sim, a gente tem que falar da questão de gênero, de saber que a mulher já tem esse lugar de busca, de ter um lugar, da representatividade, mas a gente fala dessa invisibilidade, desse silenciamento. Então, assim, olha a quantidade de mulheres no Brasil, se a gente trazer só para nível Brasil, 1 bilhão de mulheres vão passar pelo processo do climatério e menopausa, e olha quantas pessoas falam com você e falam comigo sobre isso. Pouquíssimas. Eu posso Pouquíssimo, contar. verdade. Agora sim, que a gente está Uhum. ampliando essa rede aí, mas assim, Sim, sim. são poucas pessoas que se aproximam para falar sobre isso. Né? Porque não tem espaço para isso, porque não tem espaço para se falar da longevidade, não tem espaço para falar do envelhecimento. Né? A gente está numa cultura que busca sempre a jovialidade, o aqui e agora, tem que já atender a demanda, né? E aí fiquei pensando nisso, como que fica a questão da performance nisso tudo, né? Pensando em você como maratonista, atleta que está aí, que corre, que disputa, né, corridas, aí como que é lidar com essa busca da performance quando o corpo está se manifestando de uma outra maneira? No começo eu não entendia. Aí eu falo assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer mais nada disso. Mas depois com o tempo, quando você vai lendo, vai aprendendo, vai passando, você passa por isso, né? O mundo tá, a humanidade silencia quando a mulher tem um sintoma. Ela é louca, ela não sei o quê. E aí você começa a falar, aí você começa nesse assunto que você entrou assim, como é que faz para se performar? Não performa. Você começa a entender o seu limite, o seu corpo, para você poder adequar naquela fase que ele está ficando agora. Não é uma fase negativa. No começo, eu olhava mesmo como uma fase negativa. Eu falava, nossa, agora eu tô ferrado, muito mais, já era eu. Mas depois, eu acho que eu não sei que transformação que vem, acho que é olhando, estudando, ouvindo, conversando com outras mulheres que acabam te confortando também, porque eu tenho amigas na corrida, amigas muito íntimas mesmo, que elas relatam, tem uma amiga que já está na menopausa, ela entrou precoce, aos 39, outras estão entrando de outra forma. Então, assim, aí você se sente confortável e aí você começa a olhar e fala, puxa, eu não estou sozinha nesse meio. Aí, o que, que você faz? No meu caso, eu vou falar por mim. Eu parei para pensar, eu só quero continuar correndo. Porque se eu continuar querendo essa parte que você fala de performance, eu não vou ter mais joelho, não vou ter mais canela. Eu posso fazer todos os tipos de fortalecimento, tomar suplemento,
procurar, acho que os melhores médicos, pelo que eu venho vendo por aí, não vai adiantar. O seu corpo já não é mais o mesmo, ele está em um fase de transformação. Só que se você conseguir abrir seu olho e parar e sentir quem é você, aí você vai falar assim, eu estou amando viver isso agora, porque me trouxe uma sabedoria, me trouxe uma lição. E qual é a lição? Não preciso, eu posso continuar correndo, mas eu não preciso fazer o que eu fazia antes. Eu arrumo outros meios, vou mais devagar, faço uma massagem, eu vou por aqui uma fase bem simples que eu faço sempre com as minhas amigas que correm longas distâncias como eu, e as que correm pouca também. Tá com a perna sentindo pesada, encosta o bumbum na parede, põe as pernas para cima assim, e aí fica ali uns 15, 20 minutos, no seu limite, o que você aguentar. Depois você vai aumentando até 20. E aí, isso vai fazer um retorno venoso. E aí é uma autodrenagem. Quando você tirar as pernas da parede, você vai estar sentindo as pernas mais leves. Para ajudar isso no esporte, no seu dia a dia, como mulher, numa viagem. Porque as nossas pernas têm tendência de inchar muito, né? A gente incha muito, ganha peso, ganha medidas, né? Sem comer às vezes, viu? E aí são meios, ou pega um balde, uma bacia, o que quiser, pega água quente, deixa ela morna, põe camomila e um punhadinho de sal grosso, porque a camomila é um anti-inflamatório. O sal grosso vai tirar a retenção de líquido. E deixa 15 minutos lá. Põe lá no seu reloginho, fica olhando o Instagram, lendo um livro, fazendo alguma coisa, escalda, sabe? Passa a mão. Se sinta você. Eu vou explicar isso porque é uma forma bem fácil. Pega a água, você mesmo passa nas suas pernas, no seu joelho, nos seus pezinhos. E aí você sente isso. Se permite esse momento de se cuidar. E aí você nisso, isso aí é para você que trabalha o dia inteiro de pé, sentada. No meu caso, que nem eu corro, eu faço isso para mim. Eu mesma paro e faço. Além de eu fazer nos meus pacientes, eu faço isso para mim. E aí, são meios que eu arrumei de olhar a vida mais colorida, porque eu estava olhando até então, não vou mentir para você, não sou cínica, uma tempestade. Fui envelhecendo. Eu vim de colorido para ajudar, ó, para ver se pelo menos as cores dá uma amenizada. Eu olhava assim, eu falava assim, eu não quero envelhecer, eu não sei o quê. Sabe como é que eu descobri que eu não queria envelhecer? Correndo. Porque a hora que eu tô correndo, eu venho puxando várias caixinhas dentro da minha cabeça, como se fosse meu escritório. Aí eu disse assim, tá aí, eu descobri, eu não quero envelhecer. Mas como assim? Aí um dia eu passeando com o meu cachorrinho, falei bem assim, eu falei assim pra minha, eu passeando com o meu cachorrinho, que eu passei 4 vezes no dia com ele, eu falei assim, que engraçado, eu vou daqui menos de 6 meses eu vou fazer 50 anos. Eu, 50 anos, fiz assim, olhei pra mim mesmo, como se eu tivesse saído do meu corpo e olhado pra mim mesma. Mas eu vi que eu tô sentindo o sabor dessa vida. E aí, foi meio que eu me autoanalisando, eu comecei a descobrir, eu falei assim, tá aí, o bumbum na parede, porque eu vivo ensinando isso para os clientes. Faço muito pouco para mim, mas na corrida, hoje está sendo muito útil. Olha, na corrida, quando eu vou fazer jazz, porque o jazz ele usa muito quadril, joelho, essas coisas, e eu tenho uma professora que ela é professora de balé, então ela exige bastante da nossa postura. O balé, quando eu vou fazer também na semana, exige bastante alongamento, e às vezes eu estou muito cansada por causa da corrida, das outras atividades, porque eu sou uma pessoa que eu faço muita coisa. E ainda trabalho. Então, eu falei assim, são meios para lidar com esses sintomas diferentes, que são muitos sintomas, né? Muitos, 126, 126. Paladar, então, eu vi esses dias você falando, eu achei interessante, falei, nossa, muitos sintomas a gente sente. Deixa então, eu ler. Só um pouquinho, Paloma. Tem algumas pessoas se manifestando aqui na live. A Vivi colocou perfeito, Paloma. Acredito que foi a hora que você estava falando das PICs. Foi antes. Depois a Priscila colocou boa noite, isso mesmo. As PICs são maravilhosas e contribuem muito para o tratamento integrativo.
E aí depois a Vivi colocou assim, a regra mudou. Antes fazia meu corpo acompanhava. Hoje só faço o que o meu corpo aguenta. Risos. Ah, Exatamente, tá certo. sério? Não, é sobre isso, né? É sobre isso. Uma colega aqui da psicologia, ai que legal, ela chegou aqui, a Donilda, que estava com a gente ontem, que estava com a gente quinta-feira passada, a sexóloga, ela colocou: precisamos de mais profissionais para abordar esta demanda, que é a realidade da mulher, mas poucos profissionais trazem a prevenção para a nossa realidade. Olha que maravilha. E a Vivi já falou que gostou da Exatamente. ideia dos pés na parede. Olha aí, que legal. Tá Ajuda repetindo as bastante. dicas aí. Ah, mais uma dica. Peraí, antes que eu esqueça. É rapidinho. Ótimo. Gi, pega um olhinho de coco, põe umas gotinhas de óleo de alecrim. Ele ativa a circulação sanguínea. Espalha na mão, faz massagem na panturrilha, nas pernas, nos pés, antes de dormir. Você vai sentir no outro dia a perna mais leve. Não vai ficar 100% de uma massagem, mas eu acho muito legal. E isso, qualquer mulher pode ter acesso, tanto as mulheres que moram na periferia, que têm menos recursos, e as mulheres que têm recursos. Olha, bacana isso. Nossa, muito bom, Paloma. Quer repetir Depois você vai deixar essas receitinhas aí no perfil, né? Lá na Você live. Vai vê. deixar salva, porque é importante. Você deu já 3 dicas aí valiosíssimas. E aí, então, você está me falando da resistência de aceitar a mudança do corpo. É, E aí, maratonista, precisando bater pace, né? Boa noite para quem está chegando. Luciene, bacana, chegou aqui. Você vem falando da questão né? Eu tô falando a gente está falando das performances, você, maratonista, pace para bater, maratona, tempo. E aí, como que foi lidando com essa negativa de, olha, não quero envelhecer? Meu corpo precisa responder, eu tenho que atender essa demanda. Como que foi se dando tudo isso? eu percebi depois da última maratona do ano passado, que acho que eu fiz isso, eu vi que eu não precisava mais disso. Que dava para mim fazer, o importante era terminar. E aí, quando você se desprende de tudo isso, você fica mais livre, você consegue seguir e às vezes até melhora. Foi onde eu comecei a ter sabor. Eu falei assim, a última maratona que eu fiz foi ano passado, Quantos eu km, fiz Paloma? 42, Nossa, bastante, não? bastante. 42. Eu tô sendo gentil falando bastante, tá? Mas Porque, é olha, bastante mesmo, é é realmente bastante, bastante. maratonista mesmo. 42 km é muita coisa. Mas aí nessa maratona eu fui correr, e aí eu comecei, onde eu falo pra você, meus momentos de reflexão. E aí você começa a correr, eu tava correndo ao lado de duas amigas muito queridas, né? E uma tá na menopausa, que entrou precoce, e a outra, ela é mais nova, ela tem, acho que a idade do meu filho, 32, mas é uma querida. E aí, assim, aí eu vi que a gente não precisa de tudo isso. Eu falo uma por mim, não sei as outras pessoas, as outras mulheres, cada uma está na sua busca, no seu interior, né? Entra lá dentro e vê o que é melhor para você. Mas no caso, que nem eu venho acompanhando corredoras que já estão na menopausa e estão se libertando dessas crenças, dessas amarras, dessas coisas, e tá só querendo correr para ser feliz. Aí eu comecei a analisar isso e parar esses momentos de reflexão quando eu vou fazer yoga, que eu de manhã estou fazendo minha respiração, né, que eu aprendi no yoga. Eu faço meu olhinho de lavanda de manhã e esfrego assim, vou inspirando e depois eu fico lá meditando, meditando. Isso faz você se integrar, né, com você mesma e falar assim, puxa, eu preciso ser livre. O que eu tenho para provar para os outros? Nada, nada, nada. Eu tô assim mesmo. E é assim que eu vou viver. Eu tô muito feliz. Aí aparecem os sinais.
a sua amiga de 71 anos, que dança, a outra que ainda continua correndo. Eu tenho uma amiga que vai fazer 70, que eu corri com ela domingo passado, e ela corre maratona, ela corre até hoje, linda, maravilhosa, e não se apega nessas coisas. É livre. Para que eu vou ficar querendo? Para que eu tenho que mostrar isso? Eu tenho que mostrar para mim mesma. Então, isso foi assim que eu comecei a dar esse start dentro de mim. E eu comecei a trabalhar isso para que eu não entrasse nessa neurose, nessa perseguição, nesse incômodo, olhando para o jardim do outro que está melhor, está mais florido. Ou eu olhar e falar assim, eu nunca mais vou ser igual essa menina aí, ó, correndo. Ela tem que aproveitar. Já fiz muitas essas comparações. É normal isso acontecer, tá? Mas assim, mas não é, você também pode fazer. Mas de outras formas tão deliciosa que você vai falar assim, puxa, que delícia. Não, belíssimo o que você está dizendo e talvez essa é a busca, né? A gente lidar com o que está se apresentando, né? E não resistir a isso. Até a Vivi colocou maturidade para aceitar a estação que estamos vivendo e vestir a roupa certa para essa estação. É, É verdade. é sobre isso. E aí, sabe o que eu fiquei pensando nisso? Ok, para chegar nessa elaboração, né, nesse processo de entender como seu corpo está se dando, né, como que você vai se relacionando com essas mudanças que estão acontecendo, com as suas relações, com o trabalho, com a parte de esportes. Foi um processo também, né? É o outono da mulher. A Flávia colocou que é o outono da mulher. É o tom da mulher, a Flávia, ela sabe que ela passa por isso. O outono da mulher, boa, Flávia. E aí eu fiquei pensando, até chegar nesse processo, né, foi às custas de um sofrimento. Você veio trazendo no começo da live. Para quem perdeu, tá chegando agora, vai ficar salvo no meu perfil, no perfil da Paloma, mas foi às custas de um sofrimento. E aí fiquei pensando que é quase que há uma necessidade de esconder esse processo de envelhecimento, né? E aí, como que é isso hoje de chegar, hoje de dizer, olha, bacana, tô correndo 42K e tô correndo do jeito que consigo, do jeito que é possível, gente, tá dentro dos meus limites, né? Mas até então foi um processo para chegar até aí, nesse lugar, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais disso, né? Como que se dá isso, né? Chegar nesse processo, né? Gislaine, acho que se eu falar aqui que tem um processo suave, não é. Quando você entra nesse processo, eu acho que assim, eu tenho isso comigo. Cada ano que você completa um ano de vida, há uma transformação. Só que aí você completar o ano de vida, já entrando nessa fase da perimenopausa ou outras que estão na menopausa, é dolorido. Então vai ser um processo dolorido. E aí você vai brigar com você mesma. Tem dias que você não vai estar bem com você. Você vai culpar o mundo. Você vai chorar bastante. Você vai falar, não quero isso, sai do meu corpo. E não é assim, né? Porque tem dias que você faz isso. Eu mesma sou doida. Eu falo, sai do meu corpo. Isso vai mesmo. A gente Ó, tá dando risada, mas, gente, ouça, tá? sim, Mulheres é que estão aqui sério. que vão ver a live depois. Não é um sorriso de tanta alegria, não. É um esforço tremendo pra gente sorrir também aqui, viu? Porque, olha, estamos na perimenopausa, estamos. Ela fala de um lugar e eu também estou num lugar, viu? E aí aí você estranha, no meu caso, que é o meu noivo, você estranha o noivo, você estranha outras pessoas. Ou tem horas que você tá uma flor, e você fala, nossa, hoje eu tô muito legal. Aí tem dias que você Passa entra 2 minutos, tá como, Paloma? tô uma flor, assim. Que até eu mesmo me estranho, falo, nossa, eu tô tão legal hoje. Aí passa 5 minutinhos, tá como, Paloma? Tá se sentindo péssima. Querendo pegar um, Nada disso. é.
E eu sabia que eu estava agressiva, sabe quando? Quando eu ia sair para dirigir, para ir atender as clientes, eu querendo cortar todo mundo, porque eu dirijo que nem parecido que nem homem. Eu não consigo dirigir como uma mulher, né? Mais calma. Hoje eu tô mais assim, mas eu tenho eu aprendi a dirigir com homem, então eu tenho esse jeito de dirigir maluco. E aí, como eu ando São Paulo inteira, eu comecei a ficar irritada. Aí eu falei assim, eu tô nervosa. E eu querendo tirar satisfação com tudo no trânsito, quando me fechava. Eu falei, opa, então, quando você observa todas essas coisas estranhas acontecendo, você fala, tem alguma coisa fora do comum. Mas você vai passar por esse processo todo árduo para chegar nisso onde eu estou chegando agora. Mas assim, não vou dizer para você que está 100%, mas eu já estou começando a viver um pouco melhor. Eu estou sentindo uma calmaria. Por isso que eu falei da questão da acupuntura, a questão da massagem, a questão da respiração. Respira 3 vezes, solta o ar pela boca, ou solta só pelo nariz. Respira, segura o ar, conta 1, 2, 3 e solta. Isso também ajuda bastante, né? A ansiedade tem vezes que ela vem disparada, você pega, respira, ajuda. Não é 100%, mas ajuda. Tudo que. Por isso que eu falo que eu sofri muito, ainda sofro com esses sintomas, mas que aí eu tento buscar aquelas ferramentas que eu tenho em mãos. Às vezes é sair para correr 2, 3 quilômetros. E tá tudo bem, antes eu não. Se eu correr esses 3 quilômetros, eu já tava achando que alguém tava me julgando. Mas hoje eu percebi que não precisa, eu vou correr isso, porque isso acalmou já a minha ansiedade, a minha depressão. Eu já tô sorrindo para todo mundo, aquele problema, aqueles desafios que você tem, as coisas corriqueiras do dia a dia, dívida, trabalho, noivo, marido, namorado, que seja, você já acalma, você acalma, né? Eu busco na corrida, na dança, quando eu não posso correr, eu danço, né? Que eu faço balé, o jazz, ou então eu vou fazer o pilates, né? O meu é de solo lá no clube escola, faço yoga quando dá, em casa, mas eu, no yoga mesmo que eu vou, eu compartilho, aí lá você descobre outras mulheres também que tem, aí você conversa, é, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, a gente está conseguindo fazer uma troca de conversa. Sabe por quê? Esses dias eu parei uma vizinha lá em cima, é outra também, que não percebia, está com 45 anos, já está na perimenopausa. Ela começou a se julgar, falando que ela tinha sintomas, aí eu parada assim, olhei pra cara dela e falei assim para ela, bem-vinda ao mundo, porque eu também sou assim. Você tem esse sintoma assim? Quando você conta que você tem um sintoma, parece como se você colocasse a mão no peito dela com calma e acolhesse ela e falasse assim, olha, tá tudo bem, a gente também, eu também sinto isso. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, eu tô até outra agora, eu vou entrar em casa, porque ela estava desesperada, porque ela tinha que lavar a louça, que ela estava com preguiça. Eu falei, não é preguiça, isso são sintomas da perimenopausa. Se você não der para lavar a louça agora, ela falou assim, como é que você descobriu isso? Eu falei, porque eu descobri, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo. E não precisa fazer tudo. Tá tudo bem, você para, deita lá no seu sofá, descansa, a hora que você sentir, vai lá e faz. É assim. Mas para chegar até isso, eu tive que me cobrar bastante. A cobrança, né? O silêncio, você vai buscar ajuda em outro lugar, não responde, o médico não olha na sua cara, não troca uma ideia com você, como a gente está aqui conversando. E aí você fica assim, aí você vai buscar em outros médicos no YouTube, que eu acompanho, vai buscando, aí vai conversando com pessoas até estranhas. Aí que aí a mulher foi e fala a você, eu também tenho esse sintoma. Aí você fala, perimenopausa. Aí isso acaba aliviando. Isso que nós dois estamos fazendo aqui, eu estou aliviando, você também está sentindo esse alívio, eu acredito que as que estão assistindo também. Porque vai ajudando, conforta isso, a fala, né? Conforta. Verdade. Não, perfeito. Você foi falando de uma coisa que me capturou aqui, de parece que o corpo feminino precisa sempre estar bom, né? Esse corpo feminino precisa sempre ser um bom corpo, sempre tem que estar bom, né? Olha que pressão, gente, né?
corpo feminino tem que estar bom, você tem que estar bem, você tem que estar produzindo, você tem que estar entregando, você tem que estar fazendo um monte de coisa. E fiquei pensando aqui, Paloma, você na condição de atleta, de maratonista, e andando para trabalhando para cima e para baixo em todos os lugares, frequentando todos os lugares, o que que o seu corpo acabou te ensinando? O que que escutar o seu corpo, escutar o que que foi possível fazer, o que que não foi te ensinando aí, que hoje é importante aqui compartilhar. Me ensinou a desacelerar. Eu vivia acelerada. E quando eu não conseguia cumprir aquilo, eu me cobrava. Sabe que o meu corpo me ensinou a desacelerar, porque não só como atleta, mas como uma profissional da área da estética, me ensinou porque assim, eu uso o meu corpo para atender, mesmo indo atender no domicílio ou no espaço que eu tenho hoje com a nutricionista Solange. É desacelerar, é eu procurar bem-estar, eu estar muito bem à vontade, tranquila, fazendo no meu tempo, Gislaine, para poder atender da melhor forma meus pacientes. Não que daquele jeito eu não deixava de atender eles. Muito pelo contrário, eu disfarçava, mas eu sentia aquela agonia, aquele borbulhão dentro de mim. E aí tinha dias que eu voltava até chorando. E aí eu falava assim, nossa, eu tô ficando doida. Mas aí, com tudo isso, esse ano, do ano passado para cá e para esse ano, eu vi que eu tive que desacelerar. Porque a minha mente, ela é forte, ela trabalha, ela faz um monte de coisas. Ela pensa muitas coisas. E aí você vai falar, minha mente está pensando isso, eu vou fazer. Não vai, não vai. Você vai sim aprender a conhecer, olhar para sentir. Você não olha para dentro do corpo, você sente o seu corpo. E aí, até no meu trabalho, gerou um desgaste mental e físico. E aí eu comecei a me observar e eu falei, eu tinha uma resistência para sair, porque eu amo atender a domicílio, porque eu adoro essa troca de conhecer pessoas. Mas hoje eu equilibrei, eu atendo domicílio e estou atendendo num espaço físico. E está me trazendo muito bem-estar, leveza, estou mais disposta, né? Para poder ter essa produtividade. Mas sabe o que é? Porque nós todas fomos criadas ser resistente, só cuidar e não se cuidar. E Muito aí, bom isso. e a gente também olhar, como hoje nas redes sociais está muito em evidência o corpo perfeito, a mulher super-heroína. Eu falo a mulher super-heroína porque eu lembrei de uma coisa, eu não tinha esse conhecimento. Sabe o que eu fiz? Uma vez eu postei a Mulher Maravilha Negra e achei aquilo o máximo, porque ali eu falava assim, nossa, eu sou essa mulher aí, forte. Só que agora, esses dias, apareceu para mim como lembranças assim, eu olhei e falei assim, não, eu não sou essa mulher aí. Eu sou uma pessoa normal. Porque a sociedade faz com que a gente ensinou pai, mãe, porque eles também vieram dessa criação para que a gente sempre fosse forte. E a mulher tem esse papel. Até ela se desvincular disso é um processo, é uma trajetória, é uma jornada. Sim. Tem muita sutilidade para ela ir mudando isso. E eu aprendi da forma mais dura, pela dor. Mas não acho ruim, porque também hoje me faz ter esse sabor da doçura. Eu sinto essa doçura. Mas é igual você trouxe, né, Paloma, através da dor, né? A gente tem ocupado o lugar, a gente está conseguindo chegar, mas às custas de muito sofrimento, né? É muito sofrimento, é muita dor. O chat aqui, ó, que bacana, o chat está super participativo. Obrigada, gente. Ó, vou voltar aqui que escreveram aqui, ó. Primeiro colocaram Maria Furacão. Ah, é depois minha de amiga, todo, ele corre comigo. depois de tudo, o que que é isso? Nunca podemos ficar doente, né? Verdade, É minha verdade. nora, essa daí. A sociedade tem essa cobrança, assim, não mesmo, não faz, né?
E aí depois colocou, o corpo envelhece primeiro que a mente. E a sensação é que assim, não, vai lá, você vai conseguir fazer, vai dar conta. E não, o corpo não levanta. É uma realidade, né? O padrão do corpo perfeito, sim, né? Se não tem, a gente compra o corpo perfeito. Ah, o nutricionista Tá bem entrou, a assim. Solange entrou aqui, e aí tem a ver com a falta de identidade. Tentamos ser moldados pelo que o sistema dita, assim, não somos guerreira, verdade, gente. Essa frase, Verdade. ai, eu sou Não guerreira, somos. gente. Ai, Não eu não toma quero isso ser pra guerreira, você. não. Eu não Nem quero, eu. porque é cansativo demais. Já é cansativo estar no lugar de mulher. É muita Hum, coisa pra gente, né? São muitos papéis uhum. que a gente vai desempenhando, é muita coisa que vem se acumulando, e a hora que a gente chega, né? A sociedade cobrando da gente, a sociedade que se mantém, né, como tem remédio para tudo, a jovialidade é que vence, a juventude é que está aí, e aí a gente não é olhada, não é vista, e a gente vai sendo cobrado de produtividade, de performance o tempo inteiro, sem respeitando o nosso processo, né? Sem respeitar o processo. E a gente, assim, a gente está adoecendo, as mulheres estão adoecendo, as mulheres Isso, estão exatamente. morrendo e as mulheres estão adoecendo. É isso que está Uhum. acontecendo. As Tá, custas tá de sofrimento mesmo. As que estão vivas hoje estão sofrendo muito, e infelizmente as que estão morrendo, perdendo a vida também. Então, assim, estão nos matando. De uma maneira ou outra, estão nos ferindo o tempo inteiro, né? De cobranças, de papéis, de desempenhos, e ainda, né, infelizmente, pela figura masculina também. Então, Uhum. não tem como não levantar bandeira, gente. Assim, não tem como não ser feminista nesse momento, não tem como não falar, né, da quantidade de dores que a gente vem passando. Essa é mais uma dor de invisibilidade e de silenciamento, né? Então, Tá. é muito dolorido, né? Eu fiquei pensando aqui que é um corpo que não pode adoecer, é um corpo que não pode esperar, é um corpo que não pode parar, é um corpo que tem que estar em ação Uhum. o tempo inteiro, né? Que você tem vários Exato. papéis para desempenhar. Você é mãe, você é mulher, você é trabalhadora, né? Você é filha, você é amante, é muita coisa, né? É responsável pelo lar, responsável pelo cuidado dos filhos, é muita coisa, né? Então a gente não está aguentando, né? E a gente precisa falar disso. Mulheres que estão aqui, que vão chegar depois, pessoas que têm útero que estão aqui também. Por gentileza, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o climatério, sobre a menopausa, sobre essa dor que é estar neste lugar. Porque não é fácil, né? Não é. Não é fácil. O corpo da gente muda, né? A gente tem aquele inchaço, a- às vezes tem aquela flacidez já da gestação, Sim. muitas coisas. O cabelo muda, muda a pele, né? Então aí você tem que começar a olhar, ver quem você é Sim, verdade. e se aceitar. Mas é assim, mas eu falo aqui, se aceitar aos poucos. Não é de uma vez eu vou te enfiar de goela abaixo. Se aceita, te julgando. Se aceita, você tem que se aceitar. Não, aos poucos, aos Aos poucos, poucos, aos poucos. É aos lidando com poucos. os lutos, é lidando com a impotência, né? Isso, É lidando com os isso. diversos lutos que a gente vai perdendo nos lugares, né? É, E lidando com a impotência, assim, né? Não dou conta mais de correr, não dou conta isso, mais de fazer, não dou conta de não ficar doente, né? É isso. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Somos humanas. Sim, sim, Andréia. essa é a minha amiga que corre comigo. Somos sim, Andréia. Sim, sim. Eu acolho a tua fala. Sim, somos humanas e a gente precisa, né? De uma mulher apoiando a outra, né? Sororidade. Isso, Uma fala feminina apoia uma outra fala feminina. E aí, exatamente. pensando, Paloma, a gente já está caminhando para o final, mas me diz aqui, que você pode, pensando, né, do seu trabalho, do esporte, de tudo que você tem feito, que você pode trazer aqui um pouquinho para contribuir, de tudo que você já contribuiu e muito, mas que mais você pode fala que você pode ter aqui para contribuir, para deixar para as mulheres que vão assistir a live hoje, que vão assistir depois. Ó, peraí que tem mais uma fala aqui da Solange. Era Solange.
Não damos conta de lidar com o nosso novo corpo depois do climatério. Dores, memória, fadiga, nossa, verdade. É isso mesmo. É muita coisa, né, Solange? É Muita muita coisa. coisa. É dor, é memória, é fadiga, é calor, é irritação, é ansiedade. É muita coisa. A gente ri de. Você tá rindo do quê? Eu tô rindo de nervoso mesmo, porque é muita coisa pra gente lidar, mas vamos lá. Juntas aqui nessa travessia, em coletivos que a gente vai. Você vai falar melhor disso, mas a gente vai tentando ir lidando com isso, né? Tem a fórmula mágica, que foi o que a gente conversou, né? Não tem. Eu não sei a fórmula mágica, né? Não sei se você sabe, mas eu não sei. Mas a gente vai lidando como a gente pode. Mas agora eu sei o que está acontecendo comigo. Não tá escuro. Eu sei o que está acontecendo. Não está invisível. Agora eu sei o que é, né? Acho que isso aí é fundamental, quando você descobre o que está acontecendo com você. Sentir qualquer coisa, vai atrás, busca, mas não deixa de viver, porque eu já pensei em deixar de viver por causa de tudo isso. E aí eu vi que não é assim, porque aí quando a gente consegue buscar conhecimento, meios, formas, ferramentas, ou às vezes uma simples conversa que encontra com alguém na calçada, ou eu tô que nem eu tava correndo ontem, encontrei uma moça que começou a me seguir na rua e eu olhei para ela assim, ela falou assim, posso te acompanhar? Aí eu falei, pode. Aí nisso eu falei, mas aí você tem que ir lá do meu lado, não atrás de mim. Nem eu lá na frente. Vamos de lado que a gente vai conversando. A gente começou a conversar, ela também corria, ela trabalha o dia inteiro, trabalha, faz plantão, enfermeira. E aí ela disse que pegou e veio treinar justamente a hora que ela podia, aquela hora, mais de 10h30 da manhã. Aí nisso ela pegou e virou pra mim e falou assim. Aí comecei a falar de perimenopausa, ela falou assim, nossa, eu tô sentindo todos esses sintomas. Aí eu falei, você é da área da saúde, você sabe muito bem o que tem que fazer, né? Mas assim, eu achei legal porque ela não estava desistindo dela, ela estava fazendo algo por ela. Então, eu acho que todas que estão aqui assistindo, ou as que vão assistir depois, a única coisa que eu falo é vai buscar ajuda, vai procurar informações. O não a gente já vive com ele, o silêncio mais ainda, porque a sociedade quer tampar a nossa boca, quer nos oprimir de sentir isso. Parece que a gente não pode sentir nada dessas coisas, tem que continuar sendo sempre ser a mesma, a gente já não é mais a mesma. Mas é legal a gente saber que a gente está entrando numa fase, com qualquer idade que seja, é uma fase que vai fazer coisas novas. Quando eu ouvia isso, eu não entendia. E hoje eu entendo. Claro, eu demorei para entender. E é saboroso, você está entendendo. Você está vivendo, você está viva, parece que você está mais viva do que antes. Porque começa Olha, a te gerar uma maturidade, né? E aí você quando é mais nova, você fica muito fechada, engessada. Você fica seguindo padrões. Quando você passa dessa parte e entra eu acho que tem um ponto aí na perimenopausa para menopausa e para pós dela, que ela ensina a gente se libertar e a gente poder ir atrás de buscas de outros meios, ajudas e viver. A gente poder falar. nossa, essa é a melhor parte da história. Essa é a melhor parte da história. Talvez, fiquei pensando aqui, Paloma, que talvez essa travessia não seja realmente só sobre um corpo, Sim, não seja sobre um padrão, sobre uma estética, e sim sobre o que é possível, né? Fiquei pensando que essa travessia é para a gente realmente se conectar com a gente, se conectar com o próprio nome já diz, né? É uma pausa para você se conectar com você. Talvez você falou uma frase agora, e agora a gente fica mais atento. É mesmo, a gente vai percebendo sinais de uma outra maneira, né? E quando a gente é mais jovem, as coisas acontecem e a gente quer tá fervilhando mesmo. E agora a gente tem mais tempo para olhar muita coisa, para estar nos lugares, para estar com pessoas, né?
é interessante ter um celular, ter um mobile aqui, você falando numa rede social dessa, mas é interessante demais estar num coletivo, estar dialogando ali, olhando no olho, numa roda de conversa, né? Ouvindo uma música, é bacana demais a gente ter essa interação. Então, talvez é isso, é uma pausa, um convite para que você pause para se olhar, porque não dá, não tem como voltar mais. Daqui para frente, é só para frente que a gente vai. E você escolhe para frente como, né? Como que você escolhe para frente, né? Olhando, apreciando, ou ignorando, né? Resistindo. Não tem Não como vai mais. adiantar. Verdade. Por isso é importante. Gente, Paloma, muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui, de acrescentar, de compartilhar, de trazer a sua história, de trazer as experiências que você teve. Eu sei que a gente teria espaço para falar em outras lives. E a gente vai se encontrar, aquele convite que a minha professora Graziela fez, que falou aqui, né, que é doutora em saúde mental, que falou aqui com a gente ter uma roda, vai ter essa roda, sim, vai ter um Super coletivo importante. aí para a gente se encontrar todo mundo, encontrar as pessoas que também chegam aqui na live, então vai ser bem bacana, tá bom? Obrigada mesmo de verdade, viu? Muito, muito Eu que obrigada. agradeço, Gislaine, bastante de estar aqui podendo falar, espalhar um pouquinho desse conhecimento aí que a gente vai adquirindo aos pouquinhos. E todo mundo vai aprender. A gente está numa constância, né? Vai envelhecer aprendendo até o dia que Deus permitir. Mas que assim, quando a gente está aqui, a gente tem que estar em constante aprendizado. Então a gente vai se transformando aos poucos. Mas que é muito bom falar disso e poder ajudar outras pessoas, que isso aqui chegue em outras pessoas. Que as Verdade. rodas de conversas, que todas que assistiram aqui, elas possam conversar com outras pessoas e ajudar outras pessoas, porque a gente é uma formiguinha, se a gente começar a conversar com uma com outra, a gente consegue ajudar sempre de alguma forma. Verdade, essa é a ideia, serviço de utilidade pública, vamos compartilhar isso com todo mundo, e sobe os coraçõezinhos aí, que a gente vai tirar uma foto. Obrigada a todo mundo que está chegando, obrigada, 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 não vou conseguir ler todas as mensagens, mas Leandro, Vivi, Andréia, muito obrigada pelos elogios aqui, obrigada, elogios feitos a mim, feito a Paloma, que acrescentou demais, que trouxe muita coisa, obrigada, obrigada. Vamos por uma fotinha agora, Paloma. Aê, X! Perfeito! Paloma tá aqui ainda? Pausei e voltei. Aí. Estou aqui. Voltei. Obrigada. Viva o processo, viva a Agradeço a todos que assistiram, obrigada, e viva o processo mesmo. Viva a perimenopausa. Viva. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.